Olá, evoluídos e conscientes! Estou voltando, estou começando. Fiquei muito tempo longe, um grande período de tempo, estava colocando algumas ideias em ordem, criando alguns quadros e evoluindo em algumas áreas para voltar aqui e ver vocês para mais conhecimento e para mais crescimento. Bem-vindos a todos vocês, evoluídos e conscientes, para entender um pouco mais sobre como a mente funciona, decifrar mais sobre o jogo da mente e começar a evoluir, a transformar e a mudar a vida. É uma live curta, tá? Eu idealizei que ela dure 25 a 30 minutos, tá? E todas as quartas-feiras eu vou ter esse quadro aqui, tá? Domine a sua mente, domine o jogo da sua mente. Então hoje vai ser assim, a hashtag 1, sempre com o mesmo título, sempre com assuntos sugeridos por vocês, certo? Uma das coisas que a gente pode fazer já, de cara, eu vou falar para vocês uma coisa que eu fiz hoje, é escolher uma roupa simples, uma roupa preta, é escolher assim, um tipo de roupa único para uma apresentação que será repetida. De novo, de novo, de novo. Algumas pessoas, por exemplo, escolhiam uma cor de roupa, compravam um modelo e uma cor para não gastar energia, para não cair no jogo da mente, escolhendo roupa, preocupado com a apresentação, e o que eu vou fazer, vai combinar ou não vai? E aí, fazendo isso, já é uma forma de eu amenizar, de eu driblar e de eu não me submeter ao jogo da mente e perder energia. A nossa mente joga com a gente demais. Será que essa roupa combina? Será que vão achar isso? Será que não vão me julgar mal? Será que não vão achar o meu gosto ruim? Será que isso? Será que aquilo? Então, uma das coisas que eu fiz nesse sentido é que todas as lives sobre domínio e jogo da sua mente, eu vou fazer com a mesma camiseta. Você vai me ver com essa camiseta toda quarta-feira aqui. Olha, facilitou um monte aqui. Faz sentido para você? Então, pessoal, vamos lá. Toda vez que a pessoa ela for submetida a uma questão que exija da mente, ela não vai ir além do que a mente dela percebeu e recebeu. Talvez ela fale, não, mas espera aí, se for assim, eu já estudei, eu já aprendi, eu já pesquisei, eu já troquei ideia, mas esse recebeu foi em um determinado período de tempo. A mente, ela recebe uma programação de funcionamento que vai dominá-la, que é do período do ventre até 7 anos de idade. Essas programações ficam no inconsciente e funcionam como que um teto, um domo. E essa programação é que precisa ser revista, precisa ser refeita, corrigida, de repente até abolida, substituída. E esse processo dificilmente, ou então em longo prazo, ou então de forma muito lenta, é feito sozinho. Precisa de alguém que apresente para você um passo a passo, um método, que te dê embasamento, que te mostre um processo para que você consiga analisar e enxergar o ponto cego e começar a ganhar o jogo da mente. A nossa mente joga com a gente o tempo todo. Quem acompanha os meus stories viu que eu postei ali uma foto de um copo quebrado e o dedo sangrando e falei, vou falar disso na live. E é mais ou menos assim. Por que aquele copo sangrando com o fundo quebrado ali e aquele copo quebrado e o dedo sangrando? Por quê? É o seguinte, cheguei ali entre o meu intervalo de consulta de manhã e consulta à tarde, eu que faço as minhas refeições, e aí eu estava arrumando a cozinha, hoje eu não fiz, mas eu tinha uma louça para lavar. Peguei rápido ali, alguns copos ali na pia, e eu fui pegando rápido. Eu gosto de estabelecer o que eu ensino vocês. Eu estabeleço um prazo e eu faço o meu serviço com ritmo. Então eu estava lavando no ritmo, pegando o copo ali. A hora que eu peguei aquele copo, o fundo dele, ele estava colocado ali com os outros, mas o fundo dele estava solto. Ele foi quebrado, mas foi deixado ali. E a hora que eu passei o dedo ali, rapidamente eu consegui ver que o fundo soltou, mas já tinha feito um corte. Poderia ter sido pior, mas já tinha sido feito um corte ali. E o que aconteceu naquele momento? A minha mente começou a jogar comigo.
Então, o que é o jogo da mente? A nossa mente, se nós não cuidarmos, ela começa a nos sabotar, colocar hipóteses, colocar ideias, fazer a gente pensar, e depois que a gente pensa sobre aquilo, a gente começa a sentir. Então, nossa, quem tem coragem de deixar um copo quebrado junto com os copos bons? Se fosse eu, não faria isso. Será que fez de propósito? Então, a mente, ela vai jogando. Quem teve coragem? Se fosse eu não faria isso. Então, eu estou colocando a pessoa como inferior. Tá? Será que a pessoa deixou de propósito? Sabia que poderia acontecer isso? Eu estou julgando aquela pessoa e tomando toda a dor de repente estar sendo ali sabotada. Então, naquele momento, eu estava administrando esses pensamentos e entendendo o jogo que a minha mente estava querendo fazer comigo. Aí eu pensei, vou contar isso para eles. Porque a partir de uma ideia que é contada, tem pessoas que com mais, outras com menos facilidade, vai tendo insights, as pessoas vão tendo insights. É como que, o que é um insight? Eu estou te contando uma história aqui e você pensa, nossa, se eu fosse a Thelma contando essa história, eu já ia partir para tal exemplo. Nossa, se eu fosse ela, eu ia pegar essa história, eu já ia conseguir atingir um outro ponto, explicar uma outra coisa, ou explicar com mais clareza. O insight, ele possibilita a pessoa de ir um pouco além a partir daquilo que está sendo falado, que está sendo contado. E de acordo com a habilidade mental, a característica de cada pessoa, a natureza de cada pessoa, o nível de intelectualidade, são os insights maiores ou menores. Então, eu conto essa história para que você aplique aí na tua vida em histórias similares ou às vezes diferentes, mas que dá para aplicar entendendo o mesmo sentido. Então, o que aconteceu a partir do momento do acidente? A mente começou a jogar. Rapidamente eu tive que entender o jogo da mente e eu escolho não pensar mais nada sobre isso, somente agradecer. Poderia ter sido horrível e foi uma coisa pequena, foi fácil, eu estava atenta, eu consegui corrigir, tá? Aí não tem, se fosse eu não teria feito isso, por que a pessoa fez isso, como que pode isso? Não dei lugar para argumentação mental e não mudou o estado emocional. Quando você vai aprendendo a fazer isso, que não é de uma hora para outra, você vai adquirindo consciência. Você vai tendo consciência plena, porque a vida te apresenta esses testes todos os momentos. Todo momento você é uma pessoa em evolução, a todo momento você está evoluindo. Então, você vai tendo consciência, observando como é que a tua mente trabalha, para você ir lidando com ela. Se você é uma pessoa que é baseado em muita dor do passado, em muita negatividade, em muita ferida, em muita situação contrária, em muita opressão, possivelmente a tua mente joga com você já na negatividade. Ela já joga com você do lado escuro, do lado que a tendência é negativa, é errada. Por isso que pessoas com um passado mais desafiador, mais escuro, mais destrutivo, são pessoas que deveriam rapidamente procurar uma ajuda terapêutica para fazer a cura emocional. Tá? Só a partir da cura emocional é que você consegue entender como que a tua mente funcionou até aqui e começa a reprogramar, que é reeducar e libertar-se das prisões e dos jogos emocionais que você é submetido, tá? Então, eu selecionei duas sugestões aqui, que é o seguinte, ó, entre tantas, eu peguei essas duas que elas conversam entre elas. Olha só, como que eu faço para conviver em meio a críticas? Não, vamos lá. Uma é assim, ó, como manter o meu interior saudável quando eu estou mudando, mas as pessoas à minha volta ainda não conseguiram mudança, tá? Como eu faço para conviver bem em meio às críticas? Então, como que eu faço se eu estou mudando, eu estou com uma mente saudável já, mas as pessoas do lado ainda não? A minha mente está jogando comigo, eu não estou conseguindo dominar esse jogo na minha mente. E como que eu faço para conviver em meio às críticas? A mente vai jogar com você. Então, eu selecionei essas duas sugestões porque elas conversam entre elas, né?
E as outras sobre finanças, como lidar com autossabotagem e todas essas outras coisas aqui de outros tipos de relacionamento, eu vou tentando colocar nas próximas ou aí nos stories, tá? Vocês que me acompanham vão ter acesso a isso. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma história para ilustrar para vocês. Nos Estados Unidos, em Phoenix, um cientista, ele quis de toda forma provar o poder fenomenal da mente. E ele idealizou um experimento. E ele pediu às autoridades um condenado à morte para que fizesse parte ali daquele experimento, para ele provar o que ele gostaria de provar sobre o poder da mente. E a pessoa estava condenada à morte na cadeira elétrica. E foi oferecido para essa pessoa a opção de morrer de uma forma diferente em nome da ciência. E essa pessoa, então, recebeu toda a orientação, tá? Você vai ser submetido a um processo, uma experiência científica, tá? Diferente daquela morte lá. Aqui tem uma pequena chance de sobrevivência, tá? Mas vai depender da forma que você vai lidar com a situação. Então, o seu batimento cardíaco vai ser monitorado e vai ser feito um corte na sua veia calibrosa, na sua artéria do braço. E dependendo de como você vai fazer o controle da sua ansiedade, da sua tensão e do seu medo, tá? Conforme os teus batimentos vão ser escutados, o teu gotejamento pode ser alterado pelo teu nível emocional, ok? Então a pessoa iria escutar os próprios batimentos dela. E se ela conseguisse um controle muito bom, teria essa possibilidade, poderia acontecer uma coagulação ali e ela ter uma chance remota, mas ter uma chance de sobrevivência. Então, a pessoa recebeu a orientação, foi ali amarrada e foi avisada, você vai receber o corte. Você vai receber o corte agora. Então, a pessoa já ficou tensa, né? O batimento já começou a alterar e ela recebeu o corte. Imediatamente, ela já começou a ouvir o gotejamento. Em um balde, ali ela começou a escutar o sangue cair. Tá? Conforme ela escutava, o coração disparava mais. Ficava mais ofegante. O coração disparava, o gotejamento aumentava. O coração disparava mais, acelerava, o gotejamento aumentava. E essa pessoa foi entrando num estado de morte. Foi se aproximando do estado de morte. Os traços, tudo que essa pessoa foi desenvolvendo se assemelhava a uma pessoa que estava realmente perdendo sangue. Mas o que acontecia? Aquela pessoa tinha recebido um corte superficial, bem superficial, e aquele gotejamento era feito por uma água encanada que pingava ali no balde. E o fim dessa experiência foi o seguinte: a pessoa morreu. A pessoa sentia que tudo aquilo era realidade e ela foi sentindo todos os sintomas. Feito isso, foi feita a autópsia, a pessoa veio a falecer, foi feita a autópsia e dentro dessa pessoa, tudo indicava que essa pessoa tinha morrido por falência, por falta de sangue dentro dela. Olha o tremendo poder da mente. Isso entrou para a história, né? Esse estudo. A mente daquela pessoa, acreditando que ela estava perdendo sangue, fez com que o organismo dela organizasse o sangue ali dentro, tá? Tirando o sangue dos órgãos essenciais, dos órgãos vitais. Foi para as extremidades. Mas dentro dela faltou sangue e ela veio a falecer por falta de sangue nos órgãos, nos principais órgãos do corpo. Ficou provado aí, a partir desse estudo, muito mais estudos foram feitos para provar o poder da mente, mas esse é um estudo que se destaca muito, tá? E a partir daí, a neurociência começou a observar mais que você é o que você acredita. O jogo da mente de cada pessoa é diferente. Ele tem a ver com o que você acredita sobre você, sobre a educação que você recebeu sobre você, sobre o meio em que você cresceu, como você sentiu, como você percebeu as coisas. A limitação da tua mente e o jogo da tua mente vai ser geralmente repetitivo. Observe que as fraquezas, as quedas, as limitações são geralmente repetidas nas mesmas áreas e com fatos parecidos. Então,
para essa pessoa que deu essa sugestão aqui. Como manter o meu interior saudável quando eu estou mudando e as pessoas à minha volta não estão mudando? A tua mente está jogando com você. Para você saber que você está mudando, você tem que ir sendo cada vez menos afetada pelas pessoas que não têm a mudança que você tem. O jeito de você vencer o jogo da tua mente aí é desafiando a você mesmo. Tá? Eu aceito essas pessoas como elas são, eu observo a repetição ou a estagnação dessas pessoas, o mesmo comportamento dessas pessoas, e eu vejo a minha diferença, a diferença do meu comportamento, a diferença da minha fala, a diferença da minha energia, do meu equilíbrio. Assim, você consegue observar a sua evolução, manter a sua evolução e não sucumbir aí no jogo da tua mente, tá? Então, por quê? É lógico, de repente, se você estiver fazendo sozinho, é muito desafiador, porque você tem que entender vários pontos aí. Quando você passa por uma terapia que você ativa o teu terceiro DNA, você aprende a usar tudo que é contra a teu favor. Você transmuta tudo que é desafio, tudo que é luta, tudo o que é prova, você vai transmutando e consegue ter um grande crescimento a partir disto. Tá? Quem já conhece isso aí, das pessoas que estão aqui, coloca aí, eu conheço, eu já tenho essa evolução, eu já conheço o terceiro DNA. Os pacientes que fazem o acompanhamento da terapia, que já conhecem, coloca aí, eu já tenho, eu já aprendi a fazer do desafio um ponto de evolução. Eu já aprendi a fazer a dor, a transformar a dor em motivação. Vambora, quem que está aí agora comigo que já aprendeu a usar o confronto como estímulo? Quem? Coloca aí, só eu já vou saber. Você já aprendeu a usar o confronto como um estímulo para você vencer? Marilene, primeira vez que eu tô te vendo aqui. Que honra! Que bom te ver aqui. Gente, que bom. Vamos lá. Quem que já aprendeu, que já está numa evolução, que aprendeu a usar o confronto como estímulo, que já saiu do lugar de vítima? É muito bom quando o primeiro passo da evolução, olha aqui, ó, a Vera falou a Jéssica, eu já aprendi, a Jaqueline, eu quero aprender, bora lá. Fica aqui com a gente, tá? Começa a grudar nesse povo evoluído aqui que você vai aprender, viu? A Miriam já aprendeu. Olha aqui. A Débora diz que já aprendeu. Olha só que perfeito. Quantas pessoas aqui. Quando você aprende, o primeiro passo da evolução é você sair do lugar de vítima na vida. Uma pessoa que está no lugar de vítima na vida, e às vezes é inconsciente, ela sempre vai estar perdendo no jogo da mente. Tá? Então, olha aqui. Você tem 3 passos de evolução. Você sai de vítima, você vai para sobrevivente, tá? Mas aí não é o ponto de parada. De sobrevivente você vai para consciente. Quando você chega no nível consciente, aí a sua vida destrava. Aí você decifra o jogo da mente. Tá? São várias formas da mente jogar com você. Uma dos jogos, né, é como manter o meu interior saudável, se eu estou mudando, mas eu convivo com pessoas que não estão mudando, como? Aprendendo a usar o desafio como estímulo. Vendo a diferença do comportamento deles, mostrar a tua evolução. Tá? Mas aí entra uma série de coisas mais, certo? Eu não sei se você é uma pessoa que já faz terapia, você que fez a pergunta, entra uma série de coisas, uma série de formas de conduta, tá? O não julgamento, o não vitimismo, tá? E isso implica cura, autocura, reconhecimento, autoimagem, implica uma série de coisas. A outra pergunta que eu achei que casa, elas conversam entre elas, é como conviver bem em meio a críticas. Conhecendo você. Para tua mente não jogar contra você nas críticas, você tem que saber quem você é. Enquanto você tiver dúvidas, enquanto existe uma criança ferida dentro de você,
tá? Aquela criança que talvez pensa, não, quando a minha mãe falava que eu não precisava reclamar daquele chinelinho velho, porque tinha gente que nem tinha uma daquela, ou que eu nem estava merecendo o chinelinho daquele, ficou no passado. É porque, tadinha, ela não sabia como falar diferente comigo. E eu já entendi, eu não cobro ela e tá tudo bem. Você pensa que isso trouxe para você uma cura dessa ferida, mas acontece que a programação é interna, tá? A nível, o que é colocado no inconsciente tem que ser tratado a nível do inconsciente, tem que ser acessado, tá? Conscientemente você ouviu, você fala, mas acontece que quando alguém te critica, você sorri, disfarça, exterioriza o que você já captou aqui no consciente. Não, essa crítica não me abala, não me afeta, eu não vou mudar o meu semblante, muito menos vou maltratar uma pessoa que me criticou, porque isso aí não faz mais sentido para mim. Então, aqui, fisicamente, você está colocando o que o teu consciente está aprendendo. Tá? Não, eu já perdoei minha mãe, nem me afeta mais, então essa crítica de que eu não sou merecedora e tal, agora não me abala mais. Acontece que depois você vai ver o preço que te custou. Disfarçar que não doeu. Disfarçar que não teve problema. Disfarçar, fazer demonstrar que, tudo bem, não foi nada. Depois é que você vê. Certo? Então, quando tá doendo a crítica, a tua criança ferida precisa ser socorrida, tá? Se tá doendo a crítica, a tua mente tá jogando com a criança ferida. Como conviver em meio às críticas? Então, entendendo quem você é de verdade, adultecendo, tá? E sanando as questões da sua criança interior. Tem uma receita mágica para você falar aqui na live e eu começar a mudar tudo? O que eu posso falar aqui que é transformacional é que quanto mais você deseja adultecer, mais coragem você cria dentro de você de acolher a tua criança, se tornar autorresponsável, tá? Você decide que a opinião das outras pessoas não te abala mais, mas isso inclui respeitar a opinião dos outros, tá? Não me abala, mas você tem direito de pensar o que você quiser sobre mim. A questão é que a tua opinião não me abala. Se você pensa mal de mim, se você me julga mal, não me abala. E eu te dou o direito de pensar o que você quiser. Agora, para ter esse nível de pensamento, esse nível de comportamento, para decifrar esse jogo da mente, você precisa ser um ser evoluído, né? Você precisa entender algumas questões sobre o que é o terceiro DNA, como me desvincular dos dois DNA de base, do pai e da mãe, da educação, dos traumas da infância. Então, é um processo. Então, aqui hoje você já está entendendo que existe um passo a passo que dá para você cada vez mais decifrar o jogo da mente. E depois que você começa a decifrar o jogo da mente, entendendo quem você é na Terra, o que você veio para fazer, o que você realmente veio para realizar, vai se tornando como que uma queda de dominó. Quanto mais você decifra o jogo da mente, quanto mais você domina, mais clareza você vai tendo, mais habilidade. Quando chega num ponto que te trava, que você ainda não sabe, você ainda assim tem certeza, se eu venci as outras coisas, isso aqui eu também vou vencer. Então, é um processo de evolução, tá? Então, para vocês, evoluídos e conscientes, olá, Mariana, Thelma, isso é muito verdade. Que bom, Jaqueline, que faz sentido para você. Que bom. A nossa mente, ela é o que nos limita, é a nossa mente que tem o poder de nos colocar em lugares altos ou nos manter em lugares baixos. Observe que você já deve ter percebido que algumas pessoas conseguem sucesso sem muito esforço, elas conseguem de um jeito fácil. Algumas outras pessoas fazem um esforço um pouquinho maior, mas conseguem. Meio que a duras custas, mas consegue. E algumas pessoas nem com todo o esforço do mundo não evolui, não tem saúde, não cresce. Nota, algumas conseguem muito fácil, sem esforço nenhum, algumas a custo de muito esforço e algumas nem com todo o esforço do mundo. E nota que isso não é por conta de características humanas, porque se fosse por conta de características humanas, toda pessoa que é perfeita, que é bonita, deveria conseguir tudo de forma fácil. Então, a gente já sabe, né, que não é por ter características externas perfeitas. Não é isso.
Então já está claro, a neurociência já provou, né, que é questão da mente. É o nível de mentalidade, é o tipo de programação, tá? É o nível de limitação ou liberdade mental que coloca você no posto de ser próspero e saudável, feliz, alegre, ou escasso, doente, infeliz e triste. Tudo está ligado à tua mente. E as programações que nós recebemos desde a nossa infância são baseadas no negativismo, na ameaça e no medo, né? A educação é assim, desce daí, senão você vai cair. Confia, vai, pula lá pra você ver, se a pessoa não vai pegar você, você vai ver o que vai acontecer. Ah é? Você vai ficar esperando lá na rua? Você vai ver, vai te esquecer lá. Tô te avisando, né? Você não vai me ouvir, você vai ver o que vai acontecer com você. Ah, você não tá me obedecendo? Você vai ver quando você casar, tá? Aí você vai ver o tanto que você vai sofrer com seu marido. Você vai ver o tanto que você vai sofrer com a sua mulher. Você não tá me obedecendo agora? Então, a educação, ela tende assim. Ah, você tá fazendo isso com a vovó? Nossa, então a vovó não vai querer mais que você venha aqui na casa da vovó, né? E a gente tem que se policiar para não começar a implantar essas bases do jogo negativo na mente do outro. Mas o que acontece? Geralmente a gente passa. A gente vai passando isso, né? O modelo de educação, ele é feito em manada, em massa, por repetição. Então, você observa que o que é que faz com que a mente seja leve, que ela seja construtiva, tem a ver demais com o ambiente, tá? Os obstáculos, as intempéries da vida de uma pessoa sempre vai ter a ver com a forma que a mente dela foi educada e programada. Nós somos pequenos deuses na Terra, trabalhamos conforme a nossa própria programação interna, conhecendo elas ou não. Thelma, mas como que eu faço para me dar pelo menos ter uma ideia assim da programação que eu tenho? Olha a vida que você está tendo, tá? Como que está o teu corpo, a tua saúde física, como que está a tua saúde financeira, como que estão os seus relacionamentos, como que está a sua profissão, a sua realização profissional. Olha para estas coisas que elas já vão te dando uma base de como é as programações e as suas limitações e quais são os jogos da mente aí que você está perdendo. Certo? Tem alguma pergunta? Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Oi, Sharon, seja bem-vinda. Sharon, tô retornando com as lives hoje, no Dia da Mulher, primeira live do ano, fiquei um tempão afastada, tá? Uma das coisas que eu coloquei aqui para não cair no jogo da mente, para não ter minha energia sugada, é que todas as lives do jogo da mente, que vai ser um quadro toda quarta-feira, eu vou fazer com essa camiseta aqui. Então eu já não vou gastar minha energia, ai, que roupa que eu vou colocar? Sempre vai ser com a mesma roupa. Olha, um jeito de ganhar um joguinho da mente, tá? Então assim, você vai tendo insights aí e vai resolvendo de forma fácil, tá? E antecipada algumas questões que estão se sabotando, certo? Você vai percebendo e vai facilitando. Então, eu falei que seria uma live de volta, retorno, retomada, uma live curta e eu já vou encerrar ela. Eu espero que vocês tenham tido já o começo, o gostinho do que vai ser os nossos assuntos toda quarta-feira, tá? Vamos desvendando mais sobre o jogo da mente. Toda quarta-feira pela manhã, a caixinha vai estar aberta para sua sugestão. 1, 2 ou talvez até 3 assuntos, se eles conversarem entre si, se um tiver ligação com o outro. Você vai colocar ali tudo que é relacionado à mente, tá? Como conseguir dar o primeiro passo? Como não se deixar influenciar pelas raízes? Cura emocional. O primeiro passo, decida que você vai conseguir condições, tá? Para você fazer uma sessão de psicoterapia de cura das raízes. Tá? Não tem outra forma de fazer cura das raízes a não ser com um método aplicado, tá? Que te conduza a isso. Você precisa passar por uma sessão, precisa ter um profissional que entenda sobre como fazer você acessar o teu inconsciente e liberar as programações do teu inconsciente. Então, o primeiro passo é você fazer uma sessão de cura das raízes para você começar a se livrar dessa influência, tá? Que é feita por educação, programação e DNA. 50% pai, 50% mãe, toda a carga genética hereditária, toda a carga espiritual, famílias, tá? E como fazer isso de uma forma bem feita? Como começar isso? Uma sessão de cura das raízes.
tá? Depois que você consegue fazer essa liberação, o próximo passo é acessar o seu terceiro DNA, tá? E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a experienciar uma mudança enorme na tua vida, é fenomenal. Quem aí já experienciou a transformação que acontece na vida quando você consegue se desligar da programação de raiz, colocar as raízes no lugar certo? As raízes são essenciais, tá? Não é assim, vou me desligar delas, você morre, tá? Você precisa colocá-las no lugar certo, enxergá-las com uma outra lente, tá? Colocá-las no lugar exato que vai hidratar toda a sua essência para você crescer, florescer, frutificar e prosperar. Olha quanta gente já conhece esse processo. São os meus queridos mentorados e clientes, pacientes das terapias. Que bom que vocês têm história para contar, né? Já conhecem, já sabem como fazer isso aí. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Conto com vocês toda quarta-feira, vamos divulgando, vamos chamando, o povo vai chegando devagar, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, a presença de vocês aqui me honra, muito obrigada. Quarta-feira eu estou aqui de novo, eu fico muito feliz de estar tendo vocês fazendo parte do Evoluídos e Conscientes. Toda pessoa que tem evolução mental atinge níveis de consciência que transcendem, começam a transbordar, a acessar pontos altos na vida de forma acelerada e espantosa. Quem está de fora não entende como que essa pessoa, em 1 ano, em 2 anos, conseguiu isso que ela tem agora. Como? As pessoas de fora ficam, como? Tá? Porque quando você tem a evolução e a consciência, as coisas começam a transformar em todas as áreas da sua vida. Obrigado por vocês estarem aqui comigo e até a próxima quarta-feira nesse quadro.